Olá, eu sou o Marco Goulart. Hoje estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast e nós temos como tema hackeamento de contas digitais e site. Como convidado, chefe Mancuso, nosso padeiro analógico e digital, Muito obrigado. doutor Claudinei, promotor de justiça. Obrigado, obrigado por estar aqui. E doutora Débora, especialista em direito digital, advogada aqui, já nossa parceira. Muito obrigada. Muito bom. Chefe, por que a gente está trazendo aqui o padeiro com o advogado, promotor de justiça, né? Onde que tá rolando que aqui, está né? acontecendo, né? Mas É. eu acho que você é a prova viva, a gente podemos demonstrar assim. Geração passada tinha aquele padeiro, 4 horas da manhã, tá abrindo lá a padaria e tem essa preocupação. Atualmente essa preocupação, não que você não possa acordar, Claro, que você não lógico. possa abrir a padaria, mas você também está aí preocupado com essa, entre aspas, padaria digital. Tá? Então, hoje a gente tem as redes sociais, ela extrapolou, elas foram formadas que eram ali um entretenimento. Ainda são. Mas a gente não tem só isso, né, doutor Claudinei? Hoje a gente pode perceber que as redes sociais, ela é um veículo de rendimento, é uma ferramenta de trabalho. Então, quando a gente fala assim, quando a gente está abrindo essa padaria digital, porque você tem aqueles teus clientes que estão ali comprando o pão analógico, né? Exatamente. Mas eu tenho também aquele teu cliente digital. Né? Então, o que isso está impactando hoje na vida das pessoas quando nós estamos falando do hackeamento de redes sociais, hackeamento de sites, ou seja, quando eu tenho realmente a proibição, ou melhor, o impedimento de ter acesso a essas minhas residências digitais, vamos assim chamar. Tá? Ou melhor, esse comércio digital. Tá? E, chefe, o que significaria hoje para você se falar assim, ó, você está abrindo aí a tua padaria digital, você está acessando sua rede social e você não consegue? Legal, Marco. Sim, é muito bacana mesmo essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, porque a gente, claro, é leigo, né? A gente comenta bastante assim, eu não vou me especializar em advocacia, porque vocês fazem isso e vocês comem o nosso pão e está tudo certo, né? Isso é muito legal. No meu caso, essa padaria digital é mais no ensino mesmo. As pessoas, então, claro, por conta da pandemia também, elas perceberam que elas podiam produzir o próprio pão, podia produzir a própria comida, então comida italiana, comida isso, comida aquilo, não podiam sair. E aí esse lance, a gente está na gastronomia, eu particularmente desde 2007, que eu tenho a formação de chefe de cozinha, e aí a gente entrou assim, se eu não for para a internet, eu vou ser nada, entre aspas. Eu vou continuar dentro daquela padaria, naquele cantinho, produzindo para aquela região. E isso não faz parte da gente. A gente quer compartilhar, né, esse conhecimento. E aí que vem a rede social. Então a gente iniciou, claro, como todo mundo, mostrando os pães que a gente produzia, fazendo tudo. De repente, Marco, virou um comércio. Em que sentido? Olha, a gente quer mais informações de você. Como que a gente faz? E aí entrou o curso online. Entrou o curso online dentro do quê? Do que já existia. E aí a gente começa a fidelizar essa marca, essa credibilidade que a gente tem, que o advogado tem, que o promotor tem. Isso é muito, muito leve para a gente perder. É difícil a gente ganhar um nome, mas para perder é muito fácil. Então daí a gente começa a se preocupar, tanto com visual Na quanto internet com... tudo é muito rápido, né? Isso, exatamente. Tudo acontece. Outro dia eu achei muito legal, que é um sentimento líquido, a pessoa fala, que você deixa de ter uma amizade com um amigo que vai pela sua mão, assim. Você fala, cara, mas você não vai mais falar com ele? Claro, ele não curtiu o que eu postei e eu não falo mais com ele. Então, é um sentimento hoje que está muito... E a gente também acontece isso. Entrando no nosso assunto, hoje eu tenho as redes sociais como fonte de renda. Então, o meu Instagram, ele gera resultado para a minha venda dos cursos online. Ele é, sim, social. É uma rede social. Eu posto onde eu estou, que curso que eu estou fazendo. Às vezes eu coloco a família, coisa parecida, para dar uma humanizada na situação, mas eu vivo daquele endereço, né? Então, eu vivo do endereço no YouTube, nós temos um canal de panificação. Se eu perder, são 170 mil pessoas que eu perco. Não, mas são pessoas que você perde, nem todo mundo assiste. Gente, o que a gente tem que entender da internet é que ela é escalável.
Então, como a gente estava comentando aqui antes, um curso, um e-book a R$ 30 e 1.000 pessoas compram, Marco, não é brincadeira. É um valor que É realmente um negócio, né? eu posso ficar na E a sua padaria. responsabilidade está vinculada com 1.000 pessoas que compraram. Não interessa se são R$ 30, R$ 1, custa Exatamente. R$ 100. Ela, São 100 clientes que você precisa atender. Perfeito. Então, por que eu estou feliz aqui junto com vocês? Porque eu não tenho ideia do que possa acontecer. É mais preventivo. Graças a Deus a gente tem um controle sobre a rede social, mas eu tenho amigos. Aconteceu agora, tempos atrás, a moça tinha um arroba chamado Aula de Confeitaria e ela perdeu. Ela perdeu milhões de seguidores. E, Marco, desculpa, para a gente, ela perdeu. Para vocês, não. Para vocês, vamos tentar recuperar, vamos atrás disso, vamos atrás daquilo. E é isso que eu vim buscar hoje. Porque a pessoa, ela não... Quando ela perde, ela imagina que já tá tudo acabado, né? Porque Não, quantos anos chegou... né? Quantos anos demorou para aquilo se concretizar, doutora, né? assim, ó, Deus me livre, mas se acontecer comigo, essa é a minha sensação. E eu tô aqui conversando com vocês com um alívio já dizendo, calma, que existe tem como esperança. a gente... Mas a nossa preocupação, então, é assim, eu tenho a rede social, está muito claro, ela não deixa de ser uma rede social com finalidades diferentes. Exatamente. Né? Então, eu tenho aquela pessoal que você vai conversar com sua família, com seus amigos, Isso. e você tem aquela que você vai continuar conversando com seus amigos, porém, dali é uma fonte de renda. E aí, como você está falando desse cliente hoje mais sensível ou mais exigente, se no mundo analógico a pessoa acordou 6:30 da manhã e vai buscar o pão e está fechada a padaria, pode ser que amanhã ela não volte. E pelo que você está nos contando, não diferente também vai acontecer na sua rede social. certeza. A pessoa entrou, deixa eu ver aqui que eu tenho receita do chefe Mancuso. Ou Vamos imaginar que ela é hackeada, a pessoa comprou ali um livro para te ensinar a fazer Sim, pão sim. X. Sim. E ela não conseguiu, ela não recebeu, falou, ali eu não volto mais. Exatamente. Eu acho que a percepção do digital ela é muito mais grave do que no analógico. Porque se eu gosto do seu pão e eu vou até a padaria e estiver fechada, a possibilidade de eu voltar no outro dia é muito maior. Mas na rede social não, porque a concorrência é muito grande. O leque de opções são muito grandes. Porque a padaria física pode ser que seja perto da sua casa, então você não vai deixar de ir até ali. Mas nesse ponto que você falou, Débora, a inteligência artificial, a partir do momento que você faz várias pesquisas na padaria, procurando um curso de panificação, você, além do chefe Mancuso, você vai receber também patrocinados de outras pessoas. Então, às vezes, você acaba substituindo ele por esse hackeamento, ele não está disponível naquele momento por outra pessoa que em tese poderia vender o Eu produto. não tenho limite. Né? Sim, exatamente. Foi ótimo isso, porque é isso. O algoritmo, ele entrega várias outras opções de chefes mancusos. Então, realmente, o prejuízo, ele acaba sendo seu. Né? Porque para outras pessoas existem vários outros o que a gente pode traduzir que passa a ser extremamente importante, então, o cuidado que eu tenho que ter com esse meu cliente. Uma vez que virou uma fonte de renda, por exemplo, se eu tenho um Instagram para me divertir, eu perdi, coloco outro nome, tá tudo bem, os amigos vão ser os amigos mesmo. Agora, no enredo do nosso podcast, é assim, tenho uma vida atrelada à rede social, que é uma fonte de renda, que eu tenho que tomar cuidado, o que eu tenho que me prevenir, e se acontecer, o que eu faço para que isso seja contornado. Por isso que a gente está aqui hoje. A minha ideia então, é essa. Numa situação hipotética, até mesmo para a gente ter a situação. E aí, doutora Débora? O chefe Mancuso acordou, feliz da vida, deixa eu ver os meus clientes aqui, deixa eu ver minhas redes sociais. Não conseguiu acesso. O que ele faz? Chora. Chora, né? Depois de chorar. Depois do choro, engole o choro e... É interessante perceber, primeiro, onde se deu essa perda, né? Porque, assim, existem vários modus operandi desses golpes, né? Vários golpistas aplicam os golpes de diversas maneiras diferentes. Os mais comuns que eu vejo é quando uma pessoa acaba se cadastrando em algum link, sabe? Vai em um site suspeito, não percebe o quão duvidoso é aquele site, acaba se cadastrando, ou tem um também que
uma outra pessoa que já está hackeada pede para poder ter acesso à conta, envia um código, enfim, independente do modo como você caiu nessa situação, a partir do momento que você percebe que a sua rede social ela foi hackeada, ela não está mais na sua posse, é interessante e importante registrar um boletim de ocorrência. Legal. Por quê? A partir do momento que a sua conta ela foi invadida e já não está mais com você, outras pessoas estão se passando por você, estão usando a sua imagem, a credibilidade que você tem, a tua autoridade, e vão ter contatos com as pessoas que mantêm contato isso com você. mesmo. Então, através da tua audiência ou através do seu direct. Então, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Após isso, o Instagram ele nos dá a possibilidade de várias etapas de tentativa de resgate, Legal. né? Então, assim, existem pessoas que não sabem a senha, né? Então, é importante anotar a senha e fazer senhas seguras também, mas a partir do momento que você entra com o seu arroba e coloca esqueceu a senha, é muito dinâmico o passo a passo de tentativa de recuperação. Só que nós temos um problema que, na verdade, deveria ser a solução, que é a autenticação de 2 fatores. Você tem que ter autenticação de 2 fatores. E o que é autenticação de 2 fatores? É como se fosse uma camada extra de segurança, tá? É um código a mais ali na hora de você entrar na sua rede que é importante para que você possa ter esse acesso e é um pouco mais dificultoso para quem está tentando hackear. Tá? Então, é importante para quem tem e para quem está tentando hackear é um pouco mais dificultoso. Beleza. Vai tentando esses procedimentos que o próprio Instagram faz, printa todas as etapas também, né? Envie um e-mail para o suporte do Instagram e contando toda a história, desde quando você identificou. Porque quando a conta ela é acessada por outra pessoa, você recebe um e-mail de segurança do Instagram. Esse e-mail de segurança é justamente a sua conta aparentemente está vulnerável ou tentaram invadir a sua conta. Isso é muito importante lá na frente, tá? Então, esse e-mail a partir desse e-mail que você recebe de que a sua conta foi invadida ou de que foi acessada ou que foi pelo menos uma tentativa, envie um e-mail para o suporte do Instagram. E o suporte, inclusive, é suporte com 2 P's, tá? Suporte e T mudo, @instagram.com. Ali você vai contar todo o enredo, você vai falar que você registrou a ocorrência, coloca ali o número do registro da ocorrência, anexe também os prints da tentativa de recuperação que você fez e conta toda a história. Espere aí uns 2 dias úteis até para que você possa ter uma possível resposta. Isso a gente nós estamos conversando sobre o Instagram, que é um exemplo mas eu enxergo que esse boletim de ocorrência é o início para qualquer rede. É isso que a gente fala assim, porque teve algumas palavras aqui da fala da doutora Débora que a gente já começa a olhar aqui para o Ministério Público. Modus operandi, boletim de ocorrência. Porque para nós, o que acontece? Não de maneira assim tão estática, mas vamos imaginar que eu vou dividir em 2 mundos, do direito público e do direito privado. No direito privado, vamos imaginar assim, o chefe teve algum problema, vamos imaginar como que vai ser o problema seu particular. Mas aí eu tenho algumas situações onde desse boletim de ocorrência, que vão chegar até o Ministério Público, né, doutor Claudinei, para a gente entender assim, qual vai ser a visão, o que isso está afetando a sociedade, né? Marco, atualmente essa questão de estelionato digital, no mundo digital, tem sido uma coisa absurda. O número de casos cresceu demais. E aí a gente parte de 2 princípios, tanto de fraudes simples, como fraudes mais elaboradas. Estruturadas. Né? Mais estruturadas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo da questão da simples. Aquela tua conta do Facebook ou Instagram foi hackeada e uma pessoa começa a vender produtos dizendo que ou você está se separando ou que você... Tá de mudança. um amigo meu está de mudança. E aí são anunciados os bens ali e você compra. Acaba comprando, né? Tá mais barato, é um amigo seu, você começa a conversar, né? No bate-papo e você acaba adquirindo. E é o golpe. Tá. E a parte daquelas
estelionatos mais elaborados, aqueles golpes mais elaborados, quando o estelionatário, ou um grupo de estelionatários, uma organização criminosa, ela cria com base, aí não é nem o hackeamento, mas ele rouba todas as informações da sua página, ele cria uma nova página, mudando, por exemplo, uma letra. Então, por exemplo, ao invés de ser www.chefmancuso com Z, vai ser o chefe Mancuso com S. Sim. E você acaba, quando você faz a pesquisa, eu gostaria de achar... E ele está replicando mais um verdadeiro, replicando Isso, o verdadeiro. Ele pega tudo que você tiver na tua página e cria uma outra, mudando uma letra ou acrescentando chefe, coloca lá 2 Fs. Como que eles falavam quando era carro, que eles faziam cabrito? Como é que é? Não é essa situação, não é? É, que você coloca a placa de um no A outro. placa de um do... É que fosse um cabrito do Isso. site, E da aí, página. Quando você faz a pesquisa no buscador, aparece. E às vezes o dele tá patrocinado e acaba aparecendo antes do seu. Claro. Tá. E aí a pessoa vai lá e compra o curso online de panificação do chefe Mancuso. Certo. Como exemplo chulo. Claro. Tá fazendo uma promoção do curso dele por R$100. A pessoa, nossa, o chefe Mancuso, conhecido, prudente, região, nacionalmente. Vai pelo nome, né, que ele vai pelo criou. nome. E assim, agora vamos imaginar, né? Mês de novembro, Black Friday. Eles aproveitam essas deixas. Muito e... boa. Famosa promoção. Black Fraud, já tá conhecida Isso. como Black Fraud. Black Friday. E aí, você vai e compra o curso. Tá. Ou seja, a hora que você não recebe o seu e-book, você vai fazer o quê? Além de reclamar, ou eventualmente fazer um boletim de ocorrência, você vai lá no Reclame Aqui, ou fazer uma reclamação contra o chefe Mancuso. É isso aí. Ou até E o mesmo... prejuízo que ele vai ter da imagem dele, no site dele, ele acaba tendo esse prejuízo. E a pessoa também prejudicada. Então, né? mas por isso que o do boletim de ocorrência, porque a gente precisa, assim, qual que é a ideia nossa aqui? É a gente realmente mostrar... O que acontece também... A pessoa que teve essa situação, ela fica desesperada. Claro. Desesperada. Então, qual que é a ideia? Por que a gente está aqui unindo e tendo essa conversa, esse bate-papo? Tá? É justamente para a gente ter essa orientação. Por que é tão importante, a doutora Débora falou, do boletim de ocorrência? Para você entender, chefe. Porque para o Ministério Público, ele vai assim, será que foi o chefe Mancuso mesmo? Ou quem que é o estelionatário? Será que é o chefe Mancuso? Ou é o cabrito do chefe Mancuso? Então, para o Ministério Público, todo mundo é todo mundo. Não, e porque se coloca no lugar da vítima. Você tem que... Então, é essa situação. Eu comprei do chefe Mancuso. E o chefe Mancuso não me entregou. De quem é a culpa? Do chefe Mancuso. Do chefe Mancuso. É isso aí. Então, você vai ter que provar que não foi você. Só para aumentar a nossa conversa, a gente tem, nos cursos online, a gente tem parcerias onde pessoas que vivem disso também, que elas podem vender o nosso curso. Então, elas têm o direito de divulgar o nosso curso, se eu deixar, né? Então, assim, se eu deixar, ele vende o meu curso e ganha uma porcentagem da plataforma que eu tenho o curso lá. Ok, lindo. Só que esse cara, tendo essa autorização, ele pode manipular dessa maneira. Ele pode criar um site, ele pode ir usar o nosso... E isso que a gente também corre o risco, porque o que ele está dizendo ali é o jeito dele. Se ele falar assim, você vai fazer o pão da sua vida. Não, eu não vendo isso. Eu, Mancuso, não vendo que ele vai fazer o pão da vida dele. Ele vai fazer o pão que ele gosta de fazer, que ele vai ser feliz fazendo pão. Mas os argumentos usados. E aí eu estou comentando com vocês que às vezes a gente está achando que tem o domínio e não tem. Porque uma coisa ou outra vai levando para essa credibilidade e a gente recebe, por exemplo, olha, eu comprei o seu curso e não recebi. Daí a gente fala assim, olha, que pena, tal, manda o comprovante, tal. A hora que vem o comprovante, não tem nada a ver com os comprovantes que a gente está acostumado. E aí você fica assim, já aconteceu com a gente, fala assim, mas que comprovante é esse, né, doutor? Daí eu falei, mas daí não, é um parceiro seu que vendeu. Caramba, era o curso mesmo, e ele gerou um certificado dele, olha que bagunça que dá. É porque doutor Claudinei, só estou dizendo porque não é tão simples assim. Chegou até vocês, olha, eu tenho aqui uma notícia de crime. Você vai procurar quem é o autor.
Polícia Civil, ela está fazendo um bom trabalho nessa área de pesquisa, de tentar achar para onde que foi. A gente também, durante a investigação, a gente faz quebra de sigilo bancário para saber quem que recebeu. Porque normalmente, né, quando a fraude é muito bem elaborada, é difícil você chegar lá no autor final. É uma investigação muito complexa e tal. Mas o que a gente tem feito? A gente tem chegado muito das pessoas que fazem o empréstimo da conta para receber. Entendi. Então a gente acaba, como a pena é pequena, é de 1 ano de reclusão, a gente acaba fazendo um acordo de não persecução penal e às vezes a gente consegue fazer a reparação do dano à vítima, né? Logo num acordo, sem ter que processar, sem ter que denunciar, né? Porque a pessoa emprestou a conta, ela é um partícipe, né? Cooperou na prática do crime e a gente consegue sair dessa forma. Agora, tem umas investigações mais complexas, grandes, né? Até comentei com você informalmente que a gente tem uma operação grande para sair, né, relacionada nessa área digital. Porque o que eu vejo nessa situação do Mancuso é esse prejuízo à imagem dele. Porque a pessoa, se ela comprar na Black Friday o curso de R$100, já tem pesquisas que dizem isso. A pessoa não vai na delegacia, não vai fazer o boletim de ocorrência por causa dos R$100. Ela vai fazer o quê? Uma reclamação em relação a ele. Então, o prejuízo na imagem dele vai ser pior do que os R$100 que ela perdeu. Tá. Então, às vezes, ela não quer saber dos R$100, ela quer a reclamação dele. Por isso, então, a importância do boletim de ocorrência, essas medidas que a doutora Débora colocou. Mas, o Marco, isso é muito interessante que o doutor Claudinei falou, porque nunca é pelo prejuízo, ainda que mínimo financeiro, mas é por todo o desenrolar que isso pode causar. Por exemplo, eu já tive situações em que uma conta pessoal foi hackeada, tá? Uma conta pessoal não tinha, ela não tinha receita ali, era um acervo pessoal. Ela tinha fotos desde quando os filhos eram pequenos. Entendi. O Instagram, ele foi criado em 2010, então desde 2010 ela tinha conta, ela tinha foto de viagens, lua de mel, casamento, família, quem já morreu, quem não morreu. Os juízes têm entendido que esse acervo pessoal, ele também ele também é oneroso, sabe? A perda dele também é onerosa. Então, isso é muito interessante, para que nós possamos entender que, independente se vive, para o senhor é muito pior, porque o senhor vive disso. Claro. Mas ainda que for uma pessoa que não viva disso, não tenha uma presença ativa nas redes sociais, a perda desse acervo pessoal também é moral, uma responsabilidade que gera o dano moral. Isso é muito interessante. Tá. Doutora Débora, ele colocou aqui que existe aquela situação, né, que a pessoa, então, ela criou essa réplica falsa de uma página. E aí ele vai fazer a procura pelos buscadores digitais. Nesse momento que um buscador está indicando também, se ele é patrocinado, o buscador recebeu por isso. Tá? E naquele momento que aparece, então, esse site falso, não existe a responsabilidade também dos buscadores? Sim, existe. O que nós temos que entender? Nas redes sociais, independente de quem está ali, mas vamos usar a figura do chefe. O chefe, ele criou uma conta no Instagram, ele criou um site, vamos falar de site, né, do buscador. Ele criou um site, colocou lá o arroba dele, ele comprou um domínio, chefmancuso.com.br, tá? Esse domínio é dele, isso é único, intransferível e tem validade aí de um ano é prorrogável. Esse mesmo domínio não pode ser registrado, tá? Mas o que tem acontecido, que até o Dr. Claudinei falou, os criminosos, eles têm feito um domínio muito parecido, parecido. Então, assim, é uma letrinha, tá? É uma letrinha que é imperceptível. Quando eles vêm pro buscador, eles fazem mais ainda, eles patrocinam aquela página. Então, aquela página, de fato, ela vai aparecer antes do que a página original. Então, tem essa possibilidade. Por que a responsabilidade é do buscador? Vamos falar de Google, vamos falar o nome da empresa. Por que a responsabilidade é do Google ali? Porque tem que ser analisado
qual que é esse site que está sendo colocado em primeiro lugar, em destaque, tá? No caso, é um site de fraude. Eu já vi situações em que o Google foi condenado nesse sentido, porque não observou esse detalhe, tá? Similaridade. Essa similaridade. O site, ele, olho nu, E ele recebeu dentro, para isso, né? Exato. O Aí eu vou chegar nisso. Aí o que que acontece? O site, a olho nu, o layout, ele é imperceptível. É idêntico. Você, tudo, as falas, tá? O jeito com que você... Só muda o link. Só muda aquela letrinha. E aí é que tá, naquela letrinha você faz a compra e você nunca vai receber o produto. Aí você falou, alguém pagou, né? Você recebeu, você faz a sua aplicação ali. Todo site, toda rede social, tudo aquilo que gera audiência, gera receita, tanto para as redes sociais, tanto para os buscadores, tá? Então, o seu site, a partir do momento que você paga para estar ali, que você aplica ali... Se eu estou falando em receita, então eu tenho ali um consumidor. Nós estamos falando de consumidor. Então, a relação entre você e o Google é uma relação consumerista. É amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Tanto rede social também. Embora eles façam ali no Instagram, crie uma conta grátis, a partir do momento que você passa 2 segundos assistindo o anúncio, você gerou receita para aquela rede social, para o grupo Meta, né? No caso, que é ali o monopólio das redes sociais. Então, essa relação de gerar receita é uma relação consumerista. Nós temos ali um problema que a própria empresa vai conseguir ali ter uma responsabilidade com relação a isso. Então, a partir do momento que o teu site foi empregado de uma maneira errada, de que o seu nome foi empregado de uma maneira errada, fraudulenta, criminosa, nós conseguimos civilmente responsabilizar o buscador por isso, tá? Então, é interessante pensar que o boletim de ocorrência, ele inicia uma investigação criminal? Sim, mas ele corrobora uma reparação de danos, porque nós temos ali uma série de responsabilidades para essas grandes empresas. Isso é muito interessante. Mas aí não começa, agora eu tô leigo mesmo, não começa também na compra do direito do domínio? Consumidor? Não, no domínio, por exemplo. Ah, sim. A gente está falando do buscador, mas se o cara deixa registrar chefe Mancuso lá com S em vez de Z, aí ele fala, não, eu sou Mancuso com S e também sou chefe de cozinha. Tudo bem, mas aí depois que vê que deu problema, fora o buscador, você também pode ir atrás também. do... Pode. Porque pelo que eu estou entendendo Mancuso, como você leigo... nunca vai conseguir chegar na pessoa... Ah, sim. Não vai existir outro, né? O que é interessante, eu agradeço a visita aqui, é que assim, tudo que vocês estão dizendo para mim existe. Eu, para mim, já tinha desistido ali naquela hora de... Eu vou te falar uma coisa. Então, A complexidade desse tipo de investigação, quando você precisa de informações do Instagram, é que eles estão fora do país. Então, a autoridade policial, quando ela começa a investigação, ela fala assim, ô promotor, a gente vai precisar representar para o juiz aí, para se oficiar lá para o Google. Aí a gente concorda, o juiz vai deferir, vai, mediante cooperação jurídica internacional, através do Ministério da Justiça. Você tá brincando. Não é uma coisa simples. Simples é o delegado de polícia ele fazer o pedido para que a empresa, né, a Meta, guarde os dados. Por favor, guarde os dados referente a essa conta aqui, que nós vamos fazer todo o procedimento para obter as informações. Tá. Eu já tive casos, assim, que quando você vê no caso de um homicídio, que a informação que veio mediante a cooperação jurídica internacional, era até validada pelo FBI. Né? Você vê a complexidade de obter essas informações. Então, não é uma investigação simples. Não estão fazendo nada. Não. Demora, é complexo. Dá para fazer? Dá. Mas é complexo. Para se chegar nos cabeças numa investigação grande, uma operação grande. Porque, como eu disse antes, é muito fácil você chegar na pessoa que, em tese, recebeu o dinheiro. Porque o chefão,
a cabeça da organização Sim, sim. criminosa, ele precisa de laranjas para receber o dinheiro. E depois transfere para uma, transfere para outra e de repente saca. E aí É nesse momento que... que o dinheiro some. Uhum. Mas deixa eu Entendi. fazer Não uma consegue se chegar na pessoa. Tá. fazer uma pergunta agora que não tem nada a ver com a nossa. Nada a ver, que eu digo assim, uma curiosidade mesmo. Como que vocês, juridicamente, enxergam isso? Eu, leigo, falo assim, caramba, nós temos que torcer para não acontecer, porque tá tão até as pessoas estão se especializando nesses golpes, até você fala assim, eu nunca cairia, e de repente você tá ali sendo levado pelos gatilhos mentais, pelo clique aqui, não sei o quê. Não, nunca que a inteligência artificial, eu acredito muito, a gente já comentou sobre isso aqui em um outro episódio, de pessoas que eu confio na gastronomia, falando através da inteligência artificial. Então, Sim. a minha pergunta como leigo é assim, o que vocês juridicamente pensam disso? Se temos que tomar cuidado mesmo e ponto, e se acontecer a gente... Eu entendi. Assim, que a gente tem que tomar cuidado, acho que está todo mundo ciente, mas quais são os cuidados, né? A doutora Débora pontuou Isso, a autenticação de 2 fatores, a porque eu situação, né? fico... No dia a dia, o que você vê assim, isso. do Ministério Público, assim, olha, se essa pessoa tivesse feito isso aqui, evitaria esse problema. Essa é a minha pergunta, Né? isso. O que você tem percebido? A especialização dos golpistas. Se você se previne de um determinado golpe, eles inventam outro. Inventam outro. Eles não param, eles são muito dinâmicos. Um comentário que a gente fez outro dia que dá muito certo nisso. Se você está falando com o Banco Inter, e o Banco Inter falou, aplique não sei o quê, e você clica, e o endereço não tem nada a ver com o Banco Inter, já para ali. Que é um lance que a gente comentou bastante também sobre isso, assim. Caramba, quem está vendendo essa batedeira é a marca X. Eu estou clicando, não tem nada a ver com essa marca, é um pouco disso que você eu tá acho que, dizendo. da mesma forma que no mundo analógico, você tem que tomar cuidado aonde que você está circulando. Acho que na internet é esse cuidado Então. que a gente vai ter que tomar. Mas ter, é né, que, gente? é que eu Como- ouvindo vocês, Eu acho que- eu tô assim, eu já teria desistido no começo. Vocês não. É porque eu acho que esse trabalho Vocês, que nós assim, estamos caramba, fazendo aqui tem como chegar num de resultado. conscientização é extremamente importante. Por quê? Ainda eu concordo perfeitamente. Todo o golpe ele vem cada vez mais melhorado. É 2.0, 3.7. Por isso que eu tô Só dizendo. que o o que aperfeiçoamento acontece? dos criminosos hoje Eles se muito... aperfeiçoam com muita facilidade. Só que todo e qualquer golpe, ele depende de uma engenharia social. Então, a engenharia social é onde pega as pessoas, que é onde você vê uma vantagem, é sempre Claro, relacionada a uma claro, vantagem. claro. Se não for pecuniária, é qualquer outro tipo de vantagem. Fala, É, doutor. Assim, pela experiência, as pessoas mais novas, elas tendem a cair no golpe por essa situação que você colocou, por alguma facilidade. Vou comprar isso aqui, tá um Uhum. pouco mais barato aqui do que no outro. Ansiedade. Aquela coisa, eu vou deixar de comprar aqui no filho, vou comprar lá que tá um pouco mais barato. As pessoas mais Sim. jovens. Agora, as pessoas mais idosas, assim, a partir de, né, hoje em dia a Experientes. gente fala 60 anos, como se, mas Uhum. Pela lei, juridicamente é idoso. Juridicamente a partir de 60 é idoso, É né? idoso. Mas Né? provavelmente alguém deve estar xingando a gente agora, mas mas- é a lei, gente, é a lei. é a lei. Estamos aprendendo Estatuto- palavrão novo Pelo agora. né? Estatuto do idoso, a partir de Hoje, 60 anos hoje, é eu idoso. até vejo que muita gente, é um absurdo você falar que pessoa idosa com 60 anos, É. mas Exato. juridicamente é. Uhum. Essas pessoas, elas caem muito pela confiança, Ah, que é o tal do WhatsApp, aquele golpe do WhatsApp, que é, né? tem o golpe do novo como começou, número. novo aham. número, mãe, Uhum, liga pra mim. Isso. Não, e assim, às vezes não são pessoas leigas que caem, pessoas bem estudadas, empresários. isso. Pô, meu filho tá pedindo dinheiro, Mas né? que confiam. Não, é o chefe Mancuso que está falando, é o Uhum. parte dele, eu conheço. Não, né? eu tô falando coisa de confiança mesmo, assim, Sim. pai e mãe. É. Minha mãe manda mensagem pra minha esposa e pergunta: o Ju tá aí? Uhum. Não, tá lá em cima. Não, porque ele tá me pedindo dinheiro. Olha, Sim. Então, vale dessa confiança da pessoa mais idosa, e aí as pessoas transferem. Eu tive um caso, né? Até foi essa é uma operação interessante de falar, porque já aconteceu, já as pessoas foram presas à época. Foi coordenada, inclusive, pelo doutor Pablo França, delegado da DIG aqui.
Ele fez uma investigação, porque estava correndo muitos. E uma senhora, né, até a polícia perdeu acho que 30 ou 40 mil reais. Vários depósitos, várias transferências foram feitas em tese a pedido da filha. Uma quadrilha de Goiás. 40 pessoas foram presas naquela operação. Né? Depois acabou saindo os que não eram os cabeças, ficaram só os cabeças presos. Deu um trabalho danado, virou 5, 6 processos para a gente poder dividir, para não dar problema de prazo, né? Então você vê vamos falar assim, o envolvimento, né? de tanta gente. Porque tinha aí, você não denuncia apenas o estelionato, porque o estelionato hoje é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. É difícil conseguir uma prisão preventiva num caso desse, até por conta da pena. Cabe vários tipos de acordo, mas você consegue pegar o quê? Organização criminosa, eventualmente uma lavagem de dinheiro, porque eles estão usando diversas contas de diversas pessoas. Das 40, 5 deveriam ser os cabeças e 35 eram apenas os laranjas que faziam parte do recebimento ou parte de cadastramento de chip. Uma coisa absurda essa coisa que acontece hoje, esse cadastramento de chip, né? Assim, você consegue vários chips para praticar golpe. Então, assim, você acaba pegando... A investigação era tão detalhada que ela apontava assim, esses são os cabeças, essas são as pessoas que ligam, essas são as pessoas que cadastram os chips e essas são as pessoas que recebem o dinheiro. Ou seja, tem uma organização para isso. Uma organização criminosa. Em relação a isso, né? Eu acho que esse aprimoramento dos criminosos faz com que a gente tenha que ter cuidados também aprimorados. Acho que esse é o recado que a gente tem que passar para todos. Desse quesito da confiança, como é tão difícil, né? Nós estamos agora uma nova leva de golpes, pessoas se passando por advogados pedindo dinheiro. Então, nós tivemos aqui já a situação, tivemos noticiar nas redes sociais do nosso escritório, dos nossos sites, porque algumas pessoas ainda tentaram, e as pessoas, como a gente tem uma advocacia artesanal, onde a gente fala realmente constantemente com o cliente, eles acabaram ligando. Mas existem algumas linhas, né? Então, vou colocar, por exemplo, falando da mãe. A mãe recebeu um telefonema, o golpista ele conseguiu acesso no processo. Olha, a senhora tem um processo aqui? Tenho. Faz quanto tempo, né? Então, eu preciso que a senhora deposite aqui um valor para a gente poder liberar. E, por sorte, ela não estava nem me ligando. Eu apareci e falei, olha, eu recebi o dinheiro. Ela contente, quantos anos, né? Recebi agora. Né? Mãe, deixa eu ver esse processo. Passei. E aí, doutora Débora, falando para ela, eu olhei, olha, não tem valor nenhum aqui para você pagar, e muito menos para fazer aquele ressarcimento. Isso é golpe. Não é. Pô, mãe, é. Tô falando, mãe. Tô falando, eu vi. Não é, eu vou deixar de se receber o meu dinheiro nesse processo. Né? Mas é isso, chefe. O grau de confiança é tão grande do advogado que está cuidando, e ele pediu dinheiro para que eu receba o processo por tanto tempo, porque minha amiga recebeu da situação, você não consegue. Em paralelo a isso, eu não sei se você já presenciaram aquelas pessoas que caem num golpe. Olha, acho que hoje está mais difícil, né? Mas aqueles primeiros golpes. Olha, então você aqui é sua filha. Sequestrada. Estou sequestrada. A pessoa não desliga o telefone e você não consegue conversar com ela. Marco, vou falar uma coisa para você. Cai. Só que isso aí a gente já não parte pro lado do estelionato. A gente parte pro lado da extorsão. Então aí é um pouco mais grave, né? Porque fica constrangendo a pessoa, fala assim, a gente vai matar a sua filha, promessa de grave ameaça, né? E como é um crime assim, de natureza formal, não precisa que haja, né? A gente denuncia como se fosse extorsão. O crime mais grave a gente denuncia no artigo 158 do Código Penal, então é mais grave. Mas assim, recentemente, no ano passado, eu tive um caso desse. A senhora de idade ficou com o celular, os filhos moravam fora, e aí começa a pedir, nós estamos com sua filha, faz Pix, vai na casa lotérica tal, agora vai no shopping, compra tal coisa. Agora pede não sei o que e faz tal coisa, coloca recarga no celular, e fica pedindo várias coisas. Pelas quebras de sigilo telefônico, a gente acabou encontrando essas pessoas no Rio de Janeiro. Só que como que você faz para ouvir essas pessoas no Rio de Janeiro hoje? Né? Muitas delas estão em morro e a polícia não sobe morro. Né? Se a pessoa for na delegacia, você consegue ouvir. E para citar?
A gente tem certidão do oficial de justiça do Rio de Janeiro que vem lá assim, ó, infelizmente eu não vou conseguir proceder à citação dessa pessoa, nem a notificação para uma audiência, porque eu não subo no morro. Não tenho como subir lá no morro para fazer a notificação. Aonde que ela está Aonde inacessível. ela tá, é inacessível. É isso que acontece. Bem, a intenção é assim, não precisa ficar apavorado. Não, É, o que eu tô... não, o que eu tô... você meios falou assim, legais. existem meios legais para a Não, gente se mas- defender. Esse é o recado, né? Então, assim, mas não o objetivo... tomem cuidado, mas se vir a acontecer, então, acho que o recado, primeiro ponto, boletim de ocorrência sempre. Sempre. Isso, E ou como melhor, eu disse, acho que melhor, para as antes, duas áreas, sim. né? o preventivo é assim, né? Acho que o preventivo, cuidado redobrado, né? Se atentar realmente aonde que você está, o que você está acessando. O preventivo do Instagram hackeado mesmo é a autenticação de 2 fatores, tá? Mas Das o que redes que- sociais, então, de maneira... das redes sociais Então, em nós podemos geral. falar que onde tiver a oportunidade, Hoje se tiver, tem a onde tem autenticação, senha, tem que ter os dois. onde tem senha, a gente tem que fazer a verificação de 2 etapas. Só que eu tive um caso agora recente, segunda-feira, onde uma conta grande no Instagram de um profissional aqui de Prudente foi hackeado, mesmo com a autenticação de 2 fatores. E aí já me ligou um alerta muito grande que vem a calhar com o que o doutor falou. Eles estão se profissionalizando. Mas Cada aí dia mais especialistas. sim, no aí o negócio. que aconteceu? Por que eles conseguiram hackear mesmo com a autenticação de 2 fatores? Antivírus vencido no celular. Então, No celular? porque o teu aparelho ele fica vulnerável quando você está com o antivírus desativado, vencido, ou quando você nem tem, tá? Então, eles conseguem fazer um ataque que a gente chama ataque de malware, tá? E esse ataque de malware é como se fosse um vírusinho que ele joga dentro do seu aparelho através da vulnerabilidade do teu antivírus. Então, assim, é preocupante? É Claro. preocupante. O chefe estava ficando Tava tranquilo, já não está ficando mais. Não, mas Acho que ele vai infartar. Pronto. Mas, Antivírus chefe, no celular, eu duvido mas olha que só. ele tenha, eu duvido que ele tenha. pensa A bem. não ser você. Eu tenho que ter, porque Então. não pega bem se eu for hackeada, né? A hora que você falou antivírus no celular, o Marco, no celular, ele já entregou, já. Eu não Mas sei. olha só, chefe, como nós estamos falando de segurança, é importante o senhor sair daqui, Claro. né, não. totalmente informado. Então, assim, esse caso, ele me deixou bem curiosa. Foi segunda-feira que nós falamos. E aí, nós entramos com a ação para poder restabelecer a conta, né? Porque o criminoso, ele fez o ataque hacker, ele pegou a conta, só que ele desativou a conta do profissional. E quando ele desativa a conta do profissional, para nós seguirmos o passo a passo do Instagram, não dá certo. Já Porque o para Instagram, ali. ele não consegue É um identificar algoritmo, aquela né? conta. Porque quando você faz lá, coloca o teu arroba e coloca esqueceu a senha, a primeira coisa que ele vai fazer é identificar a conta. E ele não consegue identificar se a conta estiver desativada, mas é o jeito que ele fez. Ele pegou, ele desativou para depois ele reativar e continuar o golpe, entendeu? Será que ele vai pedir o famoso resgate para Foi o que eu pensei na hora. Eu falei assim, ele vai pedir o resgate, que é um outro tipo também que eles fazem. Geralmente eles fazem isso com contas profissionais e profissionais que tenham muita credibilidade no mercado. Pessoas que tenham mesmo essa visibilidade. E por ser uma conta alta, muito possivelmente ele vai entrar em contato de alguma outra forma. E ele vai pedir o famoso resgate, que é o que eu também não oriento a fazer, tá? Por quê? Aí a gente já vem para uma extorsão. O cara, né, ele fica pedindo, olha, me dá 5 mil, me dá 10 mil que eu te devolvo. Já teve clientes meus que pagaram, inclusive, e depois que eles enviaram o comprovante pagando, o cara começou a xingar, mas você é trouxa mesmo, né? Você acreditou que eu ia te devolver a conta? Não devolveu? Cara, Não devolveu. Eu tive uma dentista de Mogi das Cruzes que pagou quase 3 mil reais para ter a conta dela devolvida e eles tiraram maior sarro, maior onda da cara dela, mas a gente conseguiu recuperar judicialmente. Nossa, que bom. Então, é assim, o antivírus sempre ativo no celular agora, novidade, tá? Além da autenticação de 2 fatores. No computador tá? também. No computador tudo bem, viu, chefe? No computador- computador eu já tudo certo. Além eu disso- tinha parado ali.
A gente tem mania de fazer aquelas senhas É. bobinhas, sabe? Eu sei porque eu tinha antigamente. Sabe aquela senhazinha que você fala assim, 1, 2, eu, 3, 4. sabe? Aquela sequência numérica, aquela coisinha fácil, porque você não quer esquecer. E outra coisa também que a gente faz, unificar senhas. Não vamos fazer mais isso, porque é um grande é um grande perigo, sabe? Você unificar a senha. Eu sei que é mais fácil para a gente memorizar, mas é perigoso você ter a mesma senha para várias coisas, porque uma vez que sua senha for descoberta, várias situações suas vão estar expostas ao perigo, inclusive conta bancária. Mas voltando, senhas fortes e memoráveis, tá? Usando sempre letra maiúscula, minúscula, numérica e símbolo. Antivírus ativo, autenticação de 2 fatores em todas as redes sociais. E eu acredito que aí nós já estamos um pouco mais seguros. Mas Um pouco mais. é isso que eu ia falar, que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo. E também não correr o risco, né, de tem situações que você fala, que nem um amigo meu, né, colocou assim, veio um restaurante, mudou uma letrinha também. Você fornece o pão pra gente, então você vai ganhar um jantar. Foi desse jeito. Aí ele Preencheu o mande o formulário. código, daí mande o código que vai aparecer para você. Daí ele mandou no Instagram. E ele mandou por quê? Ele já estava imaginando ele e a esposa lá naquele restaurante. Não estava vendo o que estava Ele acontecendo. não estava vendo o que estava mais, né? acontecendo. E aí ele mandou, e aí... Que foi a questão do benefício, né? Sim, A então... gente se sente reconhecido, né? Olha que legal, Aí, vou hora ganhar. que o Instagram coloca aquele código, o Instagram fala, tudo bem, foi o cara que digitou. Porque como que... Aí ele vai ficar bravo, daí fala, aí vamos dizer que o Instagram fala, mas amigão, você digitou o código de segurança como que vai ser essa reclamação? Né? Sim. Como que vai ser isso? Aí que vocês têm o trabalho de vocês. Uhum. Para a gente já morre ali, né? A gente já fica ali. Mas isso é interessante entender, tanto do Ministério Público quanto da Civil, que a gente que está na internet, que vive disso, eu tenho uma renda na internet, posso, claro, tomar cuidado e também ficar mais seguro que vocês podem trabalhar para a gente nesse sentido. Até hoje, até essa entrevista, eu imaginava que perdeu, acabou e reza, né? Claudinei, então, tem esses cuidados preventivos. Teve o problema, a orientação que pode passar, boletim de ocorrência. Tá? Procurar um bom advogado. No passo 2. Essa parte é a mais importante. Não, é importante Estamos também. aqui, Né? Mas antes do advogado, seguir aqueles passos administrativos para ver se consegue recuperar, não conseguiu. E qualquer situação, né? Boletim de ocorrência sempre. Boletim de ocorrência e fazer a representação. Porque Ministério Público. Não, na própria delegacia. Na própria delegacia. Quando você faz o boletim de ocorrência, porque é um crime de ação penal pública condicionado. Entendi. Salvo quando é contra a pessoa maior de 70 anos de idade, aí que é incondicionada, que não precisa de representação, mas nesse caso eu preciso da sua vontade para que seja tomada algum tipo de providência. Ou seja, então, são aquelas situações, a pessoa precisa entender também, não vou procurar a justiça porque isso eu não resolvo, então não vou procurar a delegacia, não. Procuro sim, existem ações, talvez não tenha no tempo que ela imagina, porque realmente é algo complexo, mas ela tem que fazer um boletim de ocorrência, acreditar, né? Também fazer a representação para que aí sim a gente possa investigar e tentar chegar aí no culpado. Ótimo. Tá mais tranquilo, chefe? Tudo bem, eu não sei o que é representação, mas eu vou descobrir. A representação é muito simples. É você falar assim, eu quero que a pessoa que aplicou aquele golpe em mim, ela seja processada criminalmente. Ótimo. Não é só o boletim, né? Boletim é um documento. Você faz o boletim, porque às vezes você quer um boletim de ocorrência para a atuação na área civil, né? Na área civil, para entrar com uma ação, né? Para se resguardar de eventuais futuras reclamações de terceiros que tenham sido prejudicados com a invasão do seu a representação do seu site, eu dando o meu interesse na parte criminal. Legal. Isso. Legal, Isso, joia. Muito obrigado. Legal. Que bom, gente. Mas obrigado, doutora Débora, por ter vindo. Obrigado, chefe, por ter vindo aqui. Uma conversa leve, apesar do assunto ser e pesado. bem informativa, né? Mas acaba sendo uma conversa leve porque a gente acaba sendo ignorante nessas áreas e fica inseguro mesmo.
E agora deu uma aliviada, assim, pode Que ficar bom, tranquilo. bom. Doutor Claudinei, obrigado, parabéns pela atuação aí no Ministério Público e vamos continuar se aperfeiçoando então para pegar daí Obrigado pela oportunidade. Que agradeço. Obrigado a vocês pela audiência. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Forte abraço.